Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Livraria Espírita Caibar Chutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito. Olá, amigos da TV Cidade, no ar, Espiritismo em Flash. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Cidade, Geni Queiroz, que é advogada, funcionária pública aposentada, mas principalmente, atualmente, palestrante, expositora espírita e presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré de Tremembé. Geni, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. O nosso tema de hoje é sobre a juventude. Juventude, tempo de semear? Então, gostaríamos de começar com uma pergunta, aliás, pedindo a você que relate um pouco, relembrando na memória dos nossos telespectadores, a respeito do episódio da conversão de Saulo. Porque Saulo, no momento em que aconteceu essa conversão, era um jovem. Então, vamos relembrar um pouquinho a respeito dessa história? Bem, essa narrativa se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, em que o evangelista Lucas transfere ali a narrativa do próprio Paulo, contando dessa sua experiência quando viajava de Jerusalém a Damasco. Ele se dirigia àquela cidade para dar continuação ao seu intento, né, ao seu propósito de exterminar os seguidores de Jesus. Mas quando estavam a caminho, já quase chegando em Damasco, eis que uma luz muito forte surge e Saulo imediatamente perdeu a sua visão, ficou com as suas vistas ofuscadas. E no livro dos Atos dos Apóstolos não consta isso, mas no livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos conta que nesse momento Saulo teria visto a figura, a imagem de Jesus naquela luz muito forte e caiu da sua montaria completamente cego. Ele mesmo, Saulo, na época ele ainda usava o nome de Saulo, diz que os dois servos que o acompanhavam nessa viagem viram também a luz, mas não ouviram a voz que disse a ele naquele momento: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, assim, totalmente surpreso, estupefato com aquele acontecimento, ele perguntou: quem és? Porque aquela voz vinha daquela luz tão forte. E a voz respondeu a ele: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Naquele instante, Saulo foi tocado tão profundamente por aquela energia, percebendo que realmente aquela voz que se identificava como Jesus de Nazaré era portadora de uma força, de um poder muito grande, algo muito além do seu entendimento, algo que ele jamais havia experimentado em toda a sua vida. E então, de imediato, ele se entregou a Jesus. E se entregou de tal forma que ele pergunta já ali: Senhor, o que queres que eu faça? Veja que ele não teve nenhuma reserva, nenhum receio, né? Somente perguntou o que Jesus queria que fizesse. Ele estava realmente pronto a fazer o que quer que fosse que o mestre lhe pedisse. Então Jesus diz a ele que chegasse a Damasco e que lá ele seria orientado sobre sua tarefa, sobre o que ele competiria fazer dali em diante. E assim foi feito. Ele foi a Damasco, ainda sem visão, e lá ficou hospedado na casa de alguns amigos, até que recebeu a visita de Ananias. E Ananias era exatamente o homem que ele buscava, porque era um dos seguidores de Jesus em Damasco. E ele queria exterminar Ananias. Mas Ananias foi até ele
e lhe devolveu a visão. Então, esta passagem nos mostra como Jesus tocou tão profundamente a alma, né, daquele jovem, e ele, a partir dali, tornou-se o maior divulgador do cristianismo, né? E, segundo muitos estudiosos entendem, é a figura mais importante do cristianismo depois de Jesus. Esse episódio teve um impacto transformador muito forte na vida de Saulo, que se transformou em Paulo de Tarso, nosso conhecido Paulo de Tarso. E na vida do jovem normal, né, na nossa vida, como você avalia que a nossa resposta, como está sendo a nossa resposta a esse chamamento, a esse pedido da vida para que nos transformemos? Bem, é importante notarmos que não só Paulo era jovem, mas também entre os 12 escolhidos por Jesus, apenas 5 eram mais maduros do que Jesus. Nós temos, considerando que Jesus iniciou a sua missão aos 30 anos, entre os 12 primeiros que o seguiram, 5 eram mais velhos. Um, na época, tinha 43, 2, 40 e os outros 2, 35. Depois nós temos 4 com a mesma idade de Jesus e 3 mais jovens. Filipe e André, nesta ocasião, Filipe e João, nesta ocasião, tinham apenas 22 anos. E Tomé tinha 25. Então, é importante nós vermos que já Jesus fez questão de trazer para o serviço divino a força do jovem, o vigor do jovem. É importante que o jovem, com a sua energia, não é, com a sua vitalidade, com o seu desejo de inovação, participe também das tarefas espirituais. Porque o universo evolui, o nosso mundo está em constante transformação. E quem promove a transformação são os jovens. Em toda a história da humanidade, nós vamos ver que as grandes modificações por que a nossa civilização passou, sempre contaram com a participação efetiva dos jovens. Então, é muito importante. Nós temos outros exemplos para citar, como Francisco de Assis, que foi um exemplo de humildade, de amor, jovem, que despertou, né, para esse momento de transformação. Agostinho, que é um dos maiores exemplos de transformação moral que nós temos ao longo da nossa história. E mais recentemente, próximo de nós, tivemos Francisco Xavier, né, que aos 17 anos já assumiu a sua tarefa maravilhosa, a caridade, o amor, e deixou uma obra inigualável. Então, nós vemos que o jovem tem esse potencial, não é? O jovem tem toda essa energia, o jovem tem o idealismo, tem a perspectiva de futuro. E é importante que o jovem participe, né? O jovem tem muita pressa de viver, mas viver as questões materiais, sim, necessário, importante. Mas é importante também sabermos que somos espíritos em evolução. E não podemos perder a energia, o momento bom da juventude para semear esses valores espirituais. Você relembrou no episódio de Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco e aconteceu essa visão, né, da luz e da voz de Jesus o chamando para o trabalho, para um outro tipo de trabalho, e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus pede que ele chegue até Damasco e escolhe justamente o homem ao qual ele deveria aprender para ser o mensageiro dessa notícia, do que ele deveria fazer. Então, Ananias é que o cura da cegueira e que diz a ele que ele deveria seguir, continuando espalhar a mensagem da Boa Nova. Isso nos conclamaria também a nós, os mais velhos, da nossa responsabilidade com relação aos jovens, da nossa responsabilidade com relação aos nossos exemplos, de direcionar os jovens para um caminho verdadeiramente bom. Sem dúvida.
nós vemos que Ananias, quando devolve a visão a Paulo, ele não apenas lhe dá a visão física, mas como também lhe abre a visão espiritual, porque Ananias diz a ele: olha, você foi escolhido, você recebeu o chamado, você ouviu a voz direta do Mestre. Agora cabe a você levar isso para o mundo, contar essa sua experiência para as outras pessoas. E foi algo muito significativo, porque Paulo era contra os que seguiam Jesus, e de repente ele se tornou um ardoroso seguidor de Jesus. Então era um exemplo que arrastava outros, né? A missão dele era uma missão muito importante, e ele cumpriu muito bem essa missão. Mas Ananias o orientou. Ananias lhe disse o que lhe caberia fazer daquele momento em diante. Ele recolheu-se, foi estudar os textos que continham as palavras de Jesus, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente, né? Então ele foi saber exatamente qual era o ensinamento, quais eram as palavras que o mestre havia pronunciado, para que ele pudesse divulgar isso. Ananias o orientou. Então é importante essa colocação. Também entre os 12 apóstolos de Jesus, nós vemos que ele escolheu os jovens, que têm a sua força, que têm a sua energia, o seu vigor, mas não deixou de lado os mais experientes, né? Os mais maduros, porque aqueles que já viveram mais, têm mais experiência, têm mais maturidade, uma maneira diferente de encarar a vida e os fatos. E é necessário que eles estejam ao lado do jovem, porque o jovem é movido pelo seu idealismo, o jovem é afoito. Então, se deixarmos que o jovem dê vazão a tudo isso sem um determinado controle, pode acabar muitas vezes desencaminhando, né? E empregando mal todo esse potencial. Então, as pessoas mais maduras, mais experientes, têm um compromisso, sim, de, através dos seus conselhos, das suas orientações e principalmente dos seus exemplos, ajudar os jovens a dar um melhor direcionamento para todas as suas potências. O mundo tem muitos chamamentos, né? Seduz muito a todos nós, mas principalmente a juventude, com festas, com ideais de beleza, de sucesso, de pessoas bem-sucedidas. E esses chamamentos todos estão bem desconectados da questão espiritual, porque o mundo ainda tem uma face muito materialista. Então, como seria possível ao jovem que abraça a doutrina espírita seguir essa doutrina e, ao mesmo tempo, não se sentir totalmente desconectado do mundo da sua época? Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que nós vivemos no mundo e devemos viver como homens do mundo, devemos participar da sociedade em que estamos incluídos. Nem sempre no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, até mesmo na nossa família, nós vamos estar sempre rodeados por pessoas que professam os mesmos ideais, não é a nossa mesma crença, os mesmos princípios que nós adotamos. Mas é preciso que nós saibamos conviver com todas essas diferenças e respeitar as diferenças. Para que possamos aprender a conviver com isso, temos que estar inseridos nessa sociedade. Não podemos nos isolar, nós não podemos viver separados da coletividade da qual participamos. Então é importante, sim, que nós, não só os jovens, mas todos nós, né, de todas as idades, tenhamos esta visão, né, de relacionamento com todos, de todas as diferentes crenças, das diferentes profissões, dos diferentes segmentos culturais, intelectuais. É importante, sim. O jovem precisa, faz parte, né, da juventude, as reuniões, as brincadeiras, a alegria, as festas. É importante se participar de tudo isso. Mas para tudo existe um limite. O que não se pode é, no intuito de aproveitar excessivamente, curtir excessivamente, né, os prazeres que a vida material nos oferece, nós não podemos comprometer
a nossa evolução como espíritos. Não podemos perder de vista que somos espíritos criados para a eternidade e que estamos em constante evolução. Muitas vezes, no desejo de aproveitar o momento atual, de curtir tudo que a vida pode nos oferecer agora, acabamos deslizando, acabamos cometendo alguns enganos que vão gerar consequências sérias para o nosso futuro, que vão comprometer a nossa felicidade na vida adulta, que podem nos estragar a saúde física, que pode gerar responsabilidades graves para depois. Então, tem que se saber o limite das coisas, né? Podemos e devemos viver em sociedade, mas nunca comprometer a nossa evolução como espíritos. Você que sintonizou agora na TV Cidade, este é o Espiritismo em Flash. A nossa conversa de hoje é com Geni Queiroz, palestrante espírita, presidente do Centro Espírita Jesus de Nazaré de Tremembé. E o nosso tema, Juventude, Tempo de Semear. Conversamos a respeito daquele episódio da conversão de Saulo de Tarso, o impacto transformador que teve em sua personalidade, em sua vida, e Paulo, naquele momento em que aconteceu todo esse episódio, era um jovem. Então, estamos conversando sobre isso. E agora, dando continuidade, numa palestra sua recentemente, você citou um famoso escritor espírita, Jorge Andréa, falando a respeito dos jovens, que na juventude somos mais receptivos e abertos às impressões do mundo exterior. E na fase madura exteriorizamos aquilo que recebemos na juventude. Então, com base nisso, qual a importância da juventude nessa semeadura de bons tempos para a fase madura? Exato. Jorge Andréa, no seu livro Lastro Espiritual nos Fatos Científicos, ele nos fala que quando jovens nós estamos mais abertos às impressões do mundo exterior. Nós estamos mais propensos, não é, a receber essas influências, a receber tudo aquilo que vai formar a nossa bagagem, o nosso patrimônio, para depois, na vida madura, isso tudo venha a ser utilizado na nossa conduta. Então, é importante que na juventude, cada indivíduo tenha essa preocupação, não é, em assimilar boas informações, em assimilar bons ensinamentos, em fortalecer os valores espirituais, para que depois, quando na idade mais madura, a vida vai exigir de cada um, não é, determinadas posturas. Enquanto nós somos jovens, tudo é bonito, tudo na vida são flores, né? Nós vivemos cercados por sonhos, por ideais, muitas vezes por ilusões passageiras. É importante que a construção, né, o alicerce espiritual se faça, porque depois, conforme vamos amadurecendo, vamos assumindo responsabilidades, vamos tendo que enfrentar situações na vida que exigem de nós uma certa estrutura. Nós temos que enfrentar o trabalho para o sustento de uma família, nós temos que passar pela perda de entes queridos, nós enfrentamos problemas de saúde, problemas de relacionamento familiar, preocupação com filhos e tantos problemas que todas as pessoas têm, né? Ninguém está isento de passar por dificuldades. Aquele que na idade da juventude, da adolescência, fortaleceu seus valores espirituais, tem uma maneira melhor de encarar a vida, uma força maior para superar os problemas, tem mais equilíbrio diante das situações difíceis da vida. Diante dessa sua colocação, qual a importância da religiosidade ou da família, do núcleo familiar, encaminhar esse jovem para o conhecimento espiritual dentro de uma religião? Olha, nós devemos dar muita importância para isso. É claro que nós estamos aqui falando de uma forma mais direta para o jovem espírita, mas não só para eles, para os jovens de qualquer outra religião, de qualquer outra crença.
é muito importante a formação religiosa. Nós vamos para as escolas leigas do mundo, as crianças desde cedo vão aprender, não é? As matérias do currículo escolar. Depois de mais crescidos um pouco, já vão procurar se encaminhar para determinadas profissões. A escola leiga prepara o indivíduo para a vida material, dá a ele o conhecimento, a cultura, a formação intelectual profissional. Mas o ensino religioso vai dar a formação espiritual. Assim como nós nos preocupamos em dar aos nossos filhos um estudo, uma profissão, para que eles tenham uma colocação no mercado de trabalho, para que possam ter uma vida mais tranquila, mais confortável, não é? No futuro, também devemos nos preocupar em dar a eles uma formação espiritual, porque a vida material é passageira, mas a vida espiritual é que é a vida verdadeira, é que é a vida eterna. Então nós não podemos centrar a nossa preocupação apenas na conquista dos valores materiais, mas os valores espirituais, que são aqueles que carregaremos conosco quando formos daqui. E a juventude é o melhor momento para a semeadura desses valores. Bom, dentro do Espiritismo, uma coisa que é muito importante é o estudo, em todas as faixas etárias. E para os jovens, de uma maneira específica, o estudo se dá dentro das reuniões de mocidade espírita. Algumas pessoas alegam que a doutrina está nos livros, então que poderiam estudar em casa, ler, né, e não tem essa necessidade de participar do grupo de mocidade espírita. Mas na sua visão, no seu conceito, é importante essa reunião, essa troca de ideias em torno da doutrina? É muito importante, porque na adolescência, na juventude, todo aprendizado deve ser feito em sistema de escolaridade, né? Se fosse assim, para cada um estuda em casa e está tudo certo, então a gente poderia fechar todas as escolas do mundo, né? Nenhuma escola seria necessária, é só comprar livros e estudar em casa. É importante que o jovem participe da reunião da mocidade, dos estudos e das tarefas que são apropriadas para aquele grupo da mesma idade, que ele conviva com outras pessoas, não é, que tenha as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, ou até ideias e pensamentos diferentes, porque há sempre uma troca de experiências. É importante que esteja inserido, né, naquele grupo e que tenha uma atividade programada, com objetivos a serem alcançados, com metas, com avaliações, com trabalhos sistematizados, não só leitura em casa. E na mocidade também vai existir a figura do orientador, que já é uma pessoa mais experiente, também mais madura, que está ali para ajudar, para esclarecer algumas dúvidas, para orientar esse estudo. Esse estudo tem que ser orientado, tem que ser organizado, sistematizado. Agora, muitas vezes o jovem acha que eu não gosto da reunião da mocidade. Na escola leiga também existem algumas matérias que a gente não gosta muito, né? Mas é preciso entender que na vida nem sempre a gente pode fazer só aquilo que gosta. É importante que cada um aprenda a gostar do que se deve fazer. Muitas coisas nós fazemos porque gostamos e muitas nós fazemos porque devemos. E o estudo da doutrina, o estudo na reunião da mocidade é um dever, assim como ir para a escola, assim como aprender uma profissão, né? E são compromissos que o jovem precisa aprender a assumir desde cedo. E agora, fechando a nossa conversa, porque infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, eu gostaria de que você fizesse umas considerações a respeito da felicidade, porque o jovem, como todos os seres humanos, buscam a felicidade, esse é um objetivo, mas associam a felicidade a coisas do mundo que não estão conectadas com a espiritualidade. Então, a espiritualidade, no nosso caso, a doutrina espírita, é um caminho para se chegar à felicidade verdadeira? Sim, a felicidade verdadeira, você disse bem.
aquela felicidade efêmera, aquela felicidade passageira, aquele prazer do momento que muitas vezes se procura, é algo que na maior parte das situações gera um contentamento instantâneo, apenas momentâneo, mas que depois vai trazer motivos para aborrecimento, para arrependimento em muitas ocasiões. E como já dissemos, essa busca desenfreada pela felicidade pode acarretar a infelicidade futura. É importante sabermos que Jesus espera de nós, dos jovens, das crianças, dos adultos, dos idosos, de todos nós. Jesus espera que sejamos felizes e que façamos felizes as outras pessoas. Ninguém pode construir a sua felicidade baseado na infelicidade que gere aos outros. Então, na busca da nossa felicidade, precisamos buscar sermos felizes, mas também levar a felicidade ao maior número possível de irmãos, de companheiros, de jornada. Fazendo o bem, fazendo a caridade, vivendo o amor, mas tudo com responsabilidade. Assim, seremos felizes, sim, não só na juventude, mas em qualquer outra idade. Geli, muito obrigada pela sua presença, por essa conversa muito agradável. Tenho certeza que, assim como eu gostei dessa conversa, os nossos telespectadores, principalmente os jovens, também gostaram bastante. Eu é que agradeço pela oportunidade. Bom, agradecemos também a equipe do Espaço VIP Coifer, ao apoio cultural da Livraria Espírita Caibar Schutel e agradecemos a sua companhia, que é o motivo pelo qual estamos aqui e temos a empolgação de fazer a nossa conversa. Muito obrigada, um grande abraço, muita paz em nossos corações. Leia e presenteie livros espíritas. Livraria Espírita Caibar Schutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Livraria Espírita Caibar Schutel. Há mais de 50 anos divulgando a mensagem espírita. Rua Dona Chiquinha de Matos, 321 Centro. Taubaté, telefone 3635-3344. Aceitamos cartão de crédito e de débito.